Caríssimos, aqui quem vos fala é professor Marcão, com mais um Marcão na História. Estou aproveitando o finalzinho das férias aí, para na verdade conversarmos mais sobre dicas do Marcão. Tá? O resumão do Marcão voltará assim que voltarem as aulas. Tá? Que aí já é matéria específica para as provas e a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Olha só, hoje na dica 7 do Marcão, eu escolhi um tema bastante interessante. Nós, seres humanos, temos a propensão a escolher pessoas como mitos. Pessoas que, na verdade, viram uma espécie de estrelas na história. E tem uma pessoa extremamente, digamos assim, sui generis, que eu nunca entendi direito por que essa criatura passou a ser escolhida como o exemplo de virtude, o exemplo de pessoa que luta pela liberdade e a dignidade humana. Eu estou falando de Che Guevara. Che Guevara, para mim, que estudei um pouquinho de história e que, obviamente, você não é enganado por posições alheias, contrárias, tentando te vender um semideus, eu vou dar o título da nossa dica de hoje: O Retrato de um Serial Killer. Ele não passava de um assassino. Nós estamos falando, obviamente, de Cuba. A Revolução Cubana ela começa no dia 26 de julho de 1953 e vai se concretizar no dia 1º de janeiro de 1959. O movimento era chamado de 26 de julho, liderados por Fidel Castro, Raul Castro, Che Guevara e outros. Objetivo: tirar do poder Fulgêncio Batista. E eles chegaram a esse objetivo em 1959. Vocês estão ouvindo uma musiquinha de fundo? É música cubana antes da Revolução. Antes de 1960. Era uma música mais alegre. Movimento 26 de julho. Vamos definir esse movimento então do Che Guevara, do Fidel Castro e do Raul Castro. Fidel Castro era outro serial killer também, como o irmão dele também. Eles são anticapitalistas, anti-americano e alinhado com o bloco soviético, socialista, na época da Guerra Fria. No Código Penal, quando eles assumem o poder, eles criaram um artigo extremamente interessante: prisão de até 2 anos para quem fizer piadas contra o governo. Então você está lá no barzinho, tomou uma pinga, fumou um charutinho cubano, fez uma piada sobre Fidel, e aí você vai preso por 2 anos. Isso me lembra muito a lei das 5 espigas lá do Stalin. Nome do Fidel. Perdão, nome do Che: Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Chamado de Che Guevara. Ele nasceu em 14 de junho de 1928, na Argentina. Ele era argentino. E vai morrer no dia 9 de outubro de 1967, na Bolívia, com um tiro. Dizia que era médico. Procuraram todos os arquivos, não encontraram na Argentina nenhum registro dele como médico. Então, uma incógnita, né? Ele, após a Revolução, em 1964, ele vai morrer 3 anos depois. Em 1964, ele fez um discurso na ONU. A ONU é um organismo criado para preservar a paz mundial. Esse organismo, ele vem da pós-guerra, após a Segunda Guerra Mundial, fica nos Estados Unidos e compõe os países alinhados na ONU. Só que ele vai fazer o seu discurso na ONU, na Assembleia da ONU, e ele diz o seguinte: execuções.
É claro que executamos. E continuaremos executando. E aí o iluminado Che Guevara recebeu aplausos, dizendo que executava pessoas. Eu só quero lembrar do seguinte, na década de 60, no século XX, executaram em Cuba 14 mil pessoas em nome da Revolução Socialista Cubana, que dependia, obviamente, do apoio soviético. Ele se achava venerável. Che Guevara foi, então, assim que venceram a Revolução, ele foi comandante da prisão La Cabaña, considerado, então, o carrasco-chefe da KGB. Era assim que eles tratavam Che Guevara em Cuba. Primeiros meses como comandante da prisão, ele mandou 400 pessoas para o fuzilamento. 400 pessoas. E aí tem algumas histórias contadas por pessoas que viveram naquela época. Tem o padre Yaqui de Aspiazo. O padre, ele tinha a função de fazer a extrema-unção às pessoas que seriam fuziladas. E ele diz o seguinte: ele viu Che Guevara ordenar pessoalmente o fuzilamento de 700 pessoas. Tem outro depoimento. O jornalista cubano Luiz Ortega, que conheceu Che Guevara, e escreveu o seguinte no livro dele: Eu sou el chefe. Eu sou Che. Disse que Che fuzilou 1.892 pessoas. Outro relato, Félix Rodrigues declarou: fui a última pessoa a interrogá-lo. E ele confessou que praticava os fuzilamentos. Che Guevara, em um certo momento, tem uma passagem interessante dele, em que ele foi, digamos assim, contestado por um juiz. Diz o seguinte: o juiz disse: olha, comandante, nós não temos nenhum tipo de acusação contra esse preso. Não existiam provas para condená-lo ao fuzilamento. Che Guevara respondeu gritando, isso foi em 1959: eu não preciso de provas para executar um homem. Eu só preciso saber se é necessário executá-lo. Como eu falei para vocês, é um serial killer. Carta para a esposa em 1957, que ele abandonou a esposa, né? Ele diz o seguinte: estou aqui nas montanhas de Cuba, sedento de sangue. Está na carta, documentado. Uma carta para o pai: querido pai, hoje descobri que realmente gosto de matar. Interrogatórios, ele dizia o seguinte, obviamente aprendeu com a KGB: sempre interrogue seus prisioneiros à noite. A resistência humana é menor. Obviamente interrogando e torturando. Matança. Geralmente ele era um covarde. Ele gostava de matar as pessoas a queima-roupa. E geralmente eram homens e garotos amarrados esperando a execução. Ele tinha o sonho de criar um reino stalinista na América, no continente americano. Uma de suas megalomanias é o seguinte: ele tinha fantasias, né? Ele assinava como Stalin II. E disse: desejo despejar nos Estados Unidos vários mísseis nucleares. Obviamente, se Cuba tivesse mísseis nucleares, ele o faria. Ele era declarado por aqueles que o combateram um covarde. Quando ele foi encurralado e ele viu que não teria mais saída, ele gritava: não atirem, sou Che, valho mais vivo que morto. Aí ele já vê que é um indivíduo com uma moral duvidosa. Consequências da Revolução Cubana: milhares de mortos, governados por uma ditadura comunista de Fidel Castro, confisco do dinheiro de pessoas, proprietários de bens, 6,4 milhões de cidadãos, 20% da população cubana fugiu para os Estados Unidos.
muitas vezes se arriscando. Quando acabou a Guerra Fria, a guerra entre a União Soviética e Estados Unidos, com o fim da União Soviética, 1991, o bloco socialista deixa de existir. E acabou o dinheirinho que ia para Cuba. Aí vem a miséria. O cubano vive numa ditadura proletária miserável. Esse chamado socialismo, o socialismo é o primeiro passo para atingir o comunismo. Socialismo, você chega ao poder através das vias legais. Depois que você chega ao poder, você adota o comunismo. No caso deles, não, porque eles chegaram através da força, através de uma guerrilha. Como definir Che Guevara? Eu defino ele como serial killer, um covarde e um ser das trevas, sem dúvida nenhuma. As pessoas que fazem apologia a Che Guevara, que gostam de usar aquela fotinho famosa, com o bonezinho, com o charutinho na mão, não sabem nem quem ele foi. Ele fuzilava pessoas por opções sexuais, por questões religiosas, por ser contrário ao sistema comunista. Ele era um assassino, como Fidel foi, e como o irmão dele também, que está vivo, é. E a história de Cuba é muito triste. Basta olhar um pouquinho e ver o que é que aquelas pessoas naquela ilha sofrem. Essa é mais uma dica do Marcão. Não caio nessa ilusão. Che Guevara não foi herói de ninguém. Ele foi um megalomaníaco, e um assassino e um serial killer. Abração do Marcão. Nos vemos numa próxima oportunidade. Dica do Marcão número 7. Fui!